gravando. Então, essa corda exerce uma tensão de 7,68 newtons e faz um ângulo de 15 graus com a horizontal. Quais são o trabalho realizado pela força da corda, o aumento da energia térmica do sistema, coeficiente de atrito, etc. Então, vamos pensar na letra A. Vamos começar da letra A, então, que é a mais simples aí, que é o trabalho realizado pela força-peso, né? Ou não, pela força da corda. Então, qual que é o trabalho realizado pela tensão? E aí, o que vocês acham, pessoal? Então, seria o produto do vetor, seria o produto do vetor da força e do deslocamento. Isso. Então, olha só, se eu pensar pelo nosso formulário, que o trabalho de uma força constante é o módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, basta fazer, então, o módulo da força vai ser igual à tensão. A tensão é 7,68. O módulo do deslocamento é 4,06 metros. E qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento aí? (15 graus, né, gente? Então, ó, a sua... 15 graus. Isso, por quê? Porque o seu deslocamento, ele é paralelo aqui ao eixo X. Logo, ele se desloca pelo eixo X, né? Então, é cosseno de 15 mesmo. Então, se eu fizer essa conta, isso vai dar 30,1 joules. Ou, por outro modo, você pode pensar assim, a tensão. A tensão, ela tem componente X e Y. A componente Y não realiza trabalho. Então, a única componente que realiza é a componente X, né? Daria, por esse raciocínio, tem que dar exatamente a mesma coisa. Ok? Então, vamos pensar na letra B, que é o seguinte, discutir aí sobre o aumento, vou representar assim, ó, delta é T, o aumento da energia térmica do sistema bloco-piso. Eu, numa dessas gravações de aula aí, eu fiz um exercício que falava para discutir esse aumento de energia térmica. Não sei se vocês estão lembrados dele aí, mas de onde que vem isso? Então, quando você olha lá do seu diagrama de corpo livre, você tem a tensão, você tem o peso, você tem a normal, e necessariamente ele tem a força de atrito, né, gente? Que é um atrito cinético, que o bloco está lá se movimentando. E por que aparece um atrito cinético necessariamente? Se essa fosse uma pergunta aí. O que tem que existir atrito nesse problema? Deixa eu voltar com o enunciado aqui, ó. Tem que existir atrito porque a velocidade do bloco é constante, né? Como existem as componentes da tensão aqui, ó, Tx e Ty, então, se não tiver a força de atrito para compensar a sua Tx, você não tem o equilíbrio, você não tem que o somatório das forças é nulo, né? Então, tá? É uma situação de equilíbrio cinético aí. Agora, lembrem o seguinte, pessoal, o que significa essa variação, esse aumento da energia térmica? Vamos colocar com números, vocês vão entender mais fácil. Vocês concordam que se existe força de atrito, o atrito, ele realiza um trabalho, não é verdade? Como é que eu calculo o trabalho do atrito? O atrito é constante. Então, vai ser o módulo da força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de quê? De qual ângulo? Ó, o atrito está para trás e o deslocamento... Isso, e o deslocamento está para frente, então seria cosseno de 180 graus. Então, eu calcularia o trabalho da força de atrito assim. Lembrem que se existe atrito, existe uma dissipação de energia, não é verdade? É como se o atrito
se o senhor analisar só o atrito sozinho, né, ele diminui a energia mecânica lá do seu sistema, né? Aqui vai existir um TX para compensar, tá? Mas se eu for olhar só o atrito, a natureza dele é uma natureza dissipativa. Então, pensa bem, toda vez que existe atrito lá, não vai dissipar energia através de calor, né? Se não tivesse o TX para compensar a energia perdida, seu bloco ia parar em algum momento. Então, o que acontece é que o trabalho realizado pela força de atrito, ele produz essa energia térmica, tá? Então, só que o negócio é o seguinte, quando eu falo assim, gente, quando eu fizer essa conta aqui, vamos supor que eu achei menos 10 joules, tá? Vai ser sempre um trabalho negativo ali. Só que o que acontece? Essa energia dissipada, ela não é uma energia, essa energia não desaparece. Lembram que uma energia está sempre se convertendo em outra, não é verdade? Mesmo num sistema dissipativo, pessoal. Por quê? Porque na natureza nada se perde, né? As coisas se transformam, vocês lembram bem disso. Então, se diminuiu 10 joules devido ao atrito, é porque isso fez aumentar 10 joules de energia térmica do sistema. Entendeu? Não é que essa energia sumiu, né? A energia mecânica do sistema diminuiu e ela virou o quê? Ela virou calor. Ok? Então, por essa análise de números aqui, a gente vê que a variação da energia térmica, o aumento da energia térmica, é justamente o contrário do trabalho da força de atrito. Tá? Ou seja, o atrito realizou um trabalho de menos 50 joules, então ele dissipou essa energia. Por quê? Então, essa energia se transformou em energia térmica. Um é sempre o contrário do outro. Ok? Então, basicamente, quando ele fala para você calcular o aumento da energia térmica, você tem que calcular o trabalho da força de atrito. E quanto que vale, então, o trabalho da força de atrito? Nem preciso fazer essa conta, né? Mas, bom, se eu fosse fazer, como é que vocês fariam isso aí, gente? Como é que acharia o trabalho da força de atrito? Não tinha Bora, que galera. encontrar a componente TX, não? Não tinha que encontrar? A componente TX, não? Isso. Então, mas qual que foi seu raciocínio aí, Hanna? Para saber o valor da força do Isso. atrito mesmo. Então, o Tem que negócio ser é o igual, né? seguinte, Que esteja constante. Isso. Então, aí você está pensando aí que né? Você tem que achar a força, multiplicar pelo deslocamento, multiplicar lá pelo menos 1. Só que o seu FAT é igual a TX. Então, esse é o caminho certo, né? Ou então a gente pode pensar o seguinte, vocês concordam que como a velocidade é constante, o trabalho total é igual a zero? Que lembrem pelo teorema do trabalho energia cinética lá, que o trabalho total ele corresponde à variação de energia cinética, né? Do sistema. Então, como a energia cinética não varia, o trabalho total tem que ser igual a zero. Então, se o trabalho de Tx é 30,1, o trabalho de FAT é menos 30,1. Que vai dar exatamente essa conta que a Hanna fez aí, tá? Ok? Beleza. Então, se o trabalho de FAT é menos 30,1, a variação de energia térmica do sistema é mais 30,1. Então, essa energia que o atrito dissipa provoca o aparecimento da energia térmica do sistema. Ok. Quem estava com dúvidas entendeu essa parte que provavelmente o que confunde, o que dá mais dúvida dessa questão 13 é a letra B.
E aí, na letra C, pede, então, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso. Essa é tranquila, né? Porque se você sabe FAT, vou pelo raciocínio da Hannah aí, ó. Eu sei que FAT, o módulo de FAT, né, é igual ao módulo lá de TX. Que eu fiz aqui de outro jeito, mas vou seguir o raciocínio que vocês aí. Então, módulo de TX. TX é 7,68 vezes cosseno de 15. Não, é isso mesmo. Cosseno de 15. Vai dar 7,68. Então, isso vai dar 7,42 newtons. Tá, então achei FAT, que é 7,42, só que FAT é Mi, que é quem eu estou procurando, vezes a normal. Ah, então eu tenho que achar a normal. Então, Mi vai ser 7,42 dividido pela normal. E quanto que é a normal? Igual. Ah, não, vai ter outra componente ali, né? Exatamente. Então, se você for analisar em Y, a normal não é igual ao peso, né? Então, em Y, como também tem equilíbrio, você tem que a normal mais TY tem que dar conta do peso. Então, a normal vai ser igual ao peso menos TY. O peso, vou só indicar aqui, tá? Não vou fazer as contas, não. O peso é mg. E G é 9,8. E TY? TY é T seno de 15, que a gente também tem. Então, aí eu acho normal, tá? Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar que o Mi é 0,22. Joia? Sim, professora. Então, beleza. Então, 13 foi bastante pedido aí. Vou para um outro bastante pedido, que foi 46. 56, com certeza. Deixa eu lembrar aqui o que vocês falaram. 13, 43, 56, são os mais pedidos. Depois eu quero comentar um aqui com vocês. É importante. 43, qual que é? Ah, esse 43, gente, ele é fácil. Então. Deixa eu voltar aqui. Tá dando pra vocês enxergarem. Então, qual foi a dúvida aqui do 43? Ó, um bloco de 2 quilos, enquanto numa superfície horizontal sem atrito, é empurrado contra uma mola de constante elástica, 500 newtons por metro. Então, tá, o bloco vai vir para cá, vai apertar a mola. Comprimindo a mola de 20 centímetros. Ao soltar o bloco, a mola vai acelerar, né? E o bloco, então, vai deslizar ao longo da superfície horizontal e vai subir o plano inclinado, que tem 45 graus, qual é a altura máxima que o bloco alcança. Esse é um exercício de que conceitos? Aí eu posso falar que a energia mecânica desse sistema é conservada ou não? Sim, ela é conservada. Conservada.
Isso, não existe atrito. Então, lembra que quando a gente for fazer exercícios de conservação, é bom a gente estabelecer pontos de referência, né? Então, vou pegar dois pontos importantes aqui para mim. Um é onde eu tenho, né, os maiores dados. Então, eu vou chamar esse aqui de A, ó, que é quando ele já comprimiu a mola, a deformação da mola foi aqui de 20 centímetros. Então, vai ser esse ponto A, tá? Então, a mola está lá toda comprimida, ó. E o ponto B vai ser o ponto lá no alto, com uma altura H. Então, eu sei que nesse exercício, a energia mecânica é conservada, então a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica, lembra que é a soma, né, da cinética com as potenciais. No ponto A, quanto que vale a energia cinética do bloco? Quando ele está amassando a mola lá de 20 centímetros. Zero? Zero, né? Que o bloco, ele conseguiu amassar a mola de 20, então ele parou momentaneamente. Então, energia cinética é zero. Energias potenciais, a gente tem que pensar na gravitacional e na elástica. Se eu definir aqui o chão como sendo meu nível de energia potencial gravitacional zero, não tem gravitacional, mas tem elástica. Então, elástica nesse ponto é meio de K, que é a constante da mola, vezes a deformação ao quadrado, né? Então, o K eu tenho constante elástica de 500, então vai ficar lá, meio de 500 vezes, é 20 ao quadrado aqui, gente? Isso, comprimiu a mola em 20 centímetros. Isso, então, mas cuidado com o sistema internacional, tá? Então, ó, quilo, newton por metro, então você tem que passar isso aqui para metro. Então, é 0,2 metros ao quadrado. Ok. Então, isso aqui, vamos lá pensar lá no bloco B, quando ele atinge aquela altura máxima lá no plano inclinado. Se ele atingiu a altura máxima, quanto que é a energia cinética dele? Zero também? Zero. Zero também. E agora, a potencial é toda do tipo gravitacional, que é justamente o que ele está perguntando, né? A altura. Então, vai ser a massa dele, ó, mgh, né? Então, a massa dele, 2, gravidade 9,8 e a altura é o que você está procurando. Então, é só fazer essa continha aí que vai dar, deixa eu ver aqui, nas minhas resoluções, 0,51. Vocês tiveram dúvida nela mesmo? Ou foi o gabarito que não bateu? Ou foi no embalo dos de cima? Tinha sido gabarito? Provavelmente você fez o 20 centímetros, né, Lázaro? Tá. Então, beleza. Beleza. Esse foi o 43. Vamos fazer o 3. O 3 não. 56. Não terminei todas as contas. Eu vou fazer os indicativos aqui para vocês.
Vamos ver as dúvidas referentes ao 56 aí, ó. Então, 56 é um exercício de momento, né? Que diz lá, olha, uma partícula de 0,2 quilos move-se a 0,4 metros por segundo ao longo de um eixo X. Então, tá aqui minha primeira partícula de 0,2 quilos e se move no eixo X com a velocidade de 0,4 metros por segundo. Então, vou chamar essa de massa 1, tá? Então, essa é a velocidade 1 inicial. E vai colidir com uma partícula de massa M2 aqui, que é 0,3, inicialmente em repouso. Então, essa é a situação que a gente chama de antes. Então, vai existir uma situação depois, imediatamente, né, antes, imediatamente depois da colisão. A primeira vai se mover com uma velocidade 0,2, que faz um ângulo de 40. Então, M1 aqui, que é 0,2, vai se movimentar formando um ângulo de 40 aqui, com uma velocidade V2F de 0,2 metros por segundo. E a minha segunda massa, aí você tem que saber tudo da segunda massa, né? Então, determine o módulo e a direção da velocidade da segunda massa após a colisão. Então, minha massa M2 vale 0,3 quilos, e aí, como é que eu vou representar a velocidade dela? A velocidade dela é um vetor genérico aqui, ó. É um V2F, né? Então, olha, você não sabe, que ele está te pedindo justamente a direção e tudo mais, né? Então, você não sabe, ó, essa velocidade tem componentes lá, V2, vou escrever aqui, V2x, tá? Professora, mas o sentido, ali não seria, o sentido da velocidade não seria o oposto quando ele colide com a partícula 1, colide com a partícula 2? Isso, então, quem vai te dizer isso, Lucas, vão ser as componentes, o sinal das componentes, tá? Então, você pode representar do jeito que você quiser. Se você quiser representar, só que, na verdade, é até mais, como eu estou representando o meu eixo X, você quer dizer que eu deveria colocar, sei lá. Sim, seria, ele regrediria no eixo X e subiria no eixo Y. Ou no eixo Y, ou regrediria no eixo Y. Na verdade, ela nem regride no eixo X, você vai ver que ela vai para frente, tá? Ela vai para frente? Então, vai. Então, o que eu te sugiro fazer? Eu te sugiro fazer isso aqui que eu fiz, ó. Coloca um vetor genérico, que tem componentes lá, V2x, que segue o eixo X, e o V2y, que segue o eixo Y, né? Vamos considerar que o eixo Y é assim. E aí, se você faz a conta e acha que V2x é igual a menos qualquer coisa, aí você fala, opa, então, na verdade, ela volta, entendeu? Se você faz o V2y e acha menos, aí você sabe que o seu vetor, na verdade, ele tem essa direção. Então, a sua resposta é que o seu sinal da resposta é que vai te falar isso. Tá? Então, representei aí genericamente. Aqui. E aí, eu vou até pegar para essa massinha M1, já vou representar aqui, ó. Aqui eu escrevi errado, né? Isso aqui é V1F, né? V1F. Se eu for representar, isso aqui é V1F X. Essa aqui é V1F Y. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pensar lembra qual que é o formulário que eu tenho envolvido aqui? O formulário que eu tenho envolvido é que momento é igual ao produto da massa vezes a velocidade. Lembrando que momento é uma grandeza vetorial, né? E aí, o que mais que a gente usa aqui?
a gente usa, vamos supor, no caso da conservação, se o somatório das forças externas que agem sobre o seu sistema é igual a zero, então a conservação do momento linear. O que quer dizer isso? Que o momento total antes da colisão é igual ao momento total após a sua colisão, tá? Lembrem que isso aqui é tudo vetorial, né? Você pode fazer tudo separadamente lá, em x e em y. Então, minha primeira pergunta para a gente definir isso é, né, se perguntar se a colisão, se o somatório das forças externas é igual a zero. Então, olha lá para o seu sistema. Quem que é o seu sistema? Seu sistema são as duas partículas, M1 e M2. Então, as forças que agem sobre elas são peso e normal. Essas forças todas se cancelam mutuamente, né? Então, você sabe que o somatório das forças externas deu zero, tanto em x quanto em y. Então, vai haver conservação do momento linear, tá? Então, logo, a gente pode fazer tudo separadamente aí, ó. Então, logo, eu posso escrever aqui em x o momento total de antes da colisão tem que ser igual ao momento total de depois da colisão. Aqui eu já não estou colocando mais vetorzinho, pessoal, porque é redundante, porque eu já estou falando que é em x, tá? Os sinais que vão me indicar o sentido. Então, vou montar essa equação de equivalência aí dos momentos. Qual que é o momento total imediatamente antes da colisão? Então, ó, a gente olha para esse quadrante aqui, né? Ó. Momento total, o momento das duas massas lá. Então, você vai fazer das duas, né? Só que é em x. Então, ó, da massa 1, que é 0,2, vezes a velocidade dela, que é mais 0,4, né? Ó, que a velocidade dela estava aqui para frente. É isso? Então, sinal positivo. E o momento inicial da massa 2 é 0, que está lá em repouso. Então, isso tem que ser igual ao momento total final. Então, agora, vamos fazer isso aqui com calma. Qual que é o momento final? Então, da massa 1 junto com o da massa 2. O da massa 1, vocês concordam que vai ser a massa 1, que é 0,2, ó, massa 1 vezes a velocidade 1 final em x? Não é isso? Essa velocidade em x, como é que eu posso calcular? Ó, vai ser a velocidade vezes o cosseno de 40. Ok? Então, ó, isso aqui é M1 e isso aqui é V1Fx. Alguma dúvida aí, gente? Não. Combinado com tudo em x da massa 2. Então, vamos lá. Então, combinado com a massa 2, que é 0,3, vezes a velocidade em x, né, dessa massa após a colisão. Então, vou chamar de V2x. Porque lembrem o que o exercício pediu. Ele quer saber tudo. Ele quer saber esse vetor completão. Então, se eu acho as componentes, fechou. Se eu acho V2x e V2y, aí beleza, eu acho quanto que é o módulo, eu acho a direção, que é o θ. Não é isso? Então tá, então essa aqui vai ser a minha primeira equação. Se eu fizer essa conta, ó, tá tudo numérico aqui, quando eu fizer essa conta, eu vou achar que V2x, se minhas contas estão certas, se eu não me engano, essa estava diferente do gabarito. 0,16 metros por segundo.
Ok, vamos para a situação em Y. Em Y, a gente viu que o somatório das forças externas também é zero, então o momento total antes da colisão tem que ser igual ao momento total imediatamente após a colisão. Então, vamos lá, vamos pensar na situação de antes. Na situação de antes, é zero, né, gente? Por quê? Porque M1 não tem nada em Y e M2 está parada. Então, zero. Momento total final em Y. Então, para a massa 1, ó, vai ser M1, que é 0,2, vezes a velocidade em Y, que vale V1FY, ó, que é 0,2 vezes seno de 40, né? Aqui, ó, o módulo da velocidade é 0,2, combinado com uma coisa genérica que eu estou querendo achar aí, que é a massa da partícula 2, que é 0,3, vezes essa componente Y dessa partícula. Então, também só vou fazer essa conta, ó, e vou achar que a componente Y da velocidade, pelas minhas contas aqui, deu... Ah, essa resposta aqui está batendo. Menos 0,09 metros por segundo. Então, ó, aí, então, vamos rever a pergunta. 56. Módulo, direção, após a colisão. Então, olha, veja lá suas componentes. Você está aqui no sistema XY, sua componente da velocidade 2 é positiva, 0,16. E aqui, 0,09 para baixo, né? Então, esse aqui é o vetor resultante da velocidade 2. Ó. Esse é o V2F. Qual que é o módulo, então, de V2F? Módulo de V2F é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, vai ser, né, na verdade, aqui vai ser menos 0,09 aqui ao quadrado, mais 0,16 ao quadrado. Essa conta aí que eu não fiz, ó. Então, módulo de V2F vai ser igual a... Lembrando, raiz da resposta, 0,91. Metros por segundo. E quando falar direção, pessoal, a direção é você me indicar algum ângulo aí, porque, né, se você definir o seu sistema de referência, qualquer ângulo que você achar, eu entendo o que você fez. Então, geralmente a gente faz em relação ao semi-eixo X positivo. Então, eu acho esse θ aí, se eu acho o θ, eu sei a inclinação desse vetor V2F. Então, aí eu posso achar o ângulo pela tangente, concordam? Né, ó. Se eu olhar para esse triângulo aqui, né, eu vejo que tangente de θ é o cateto oposto, né, cujo módulo aqui é 0,09, dividido pelo cateto adjacente, que é 0,16. E aí eu vou achar que o ângulo é de 29,3 graus. Então, se fosse uma questão aberta, né, você poderia, se fosse uma questão fechada, eu tinha que definir assim, qual que é a direção em relação ao semi-eixo X positivo. Então, ó, é 29,3 graus
no sentido horário, não é isso? No sentido horário aqui. Ok, pessoal? Então, aí, as outras letras vão ser pontinhas aqui também, ó. Né, a letra B só. A variação de velocidade e momento de cada partícula. Então, você vai fazer né? Você tem que olhar cada partícula isoladamente aqui. Eu vou indicar as contas aqui, ó. Na letra B, vamos pegar aqui partícula 1. Então, qual que é a situação dela antes? Você pode, né, você pode escrever os vetores lá. Qual que é a velocidade da partícula 1 antes? A velocidade da partícula 1 antes é só, escreve tudo em unitários lá. É 0,4 na direção I. Qual que é a velocidade da partícula 1 depois? Onde que tá? Da partícula 1 depois, ó, tem aquelas componentes, né? Então, vai ser aqui, ó, 0,2 vezes cosseno de 40 na direção I, combinado com 0,2 vezes seno de 40 na direção J. Então, o que ele está pedindo? Ah, qual que é a variação da velocidade? Então, é V1F menos V1I. Tá? Eu não desenvolvi essas contas aqui, não, para dar as respostas para vocês. Vocês entenderam o raciocínio? Tá? E a variação de momento? A mesma coisa, só que variação de momento é só você multiplicar a massa aqui, né, na frente. Então, acha a variação de velocidade, multiplica pela massa, acha a variação do momento. Variação de momento da partícula 1. Analogamente, então, para a partícula 2, a gente tem que a velocidade da partícula 2 é 0. Vou representar 0, tanto em I quanto em Y. Estou omitindo as unidades aí. A velocidade da partícula 2 final, após a colisão, nós vimos que vai ser 0,16I menos 0,09J. Então, novamente, você acha a variação da velocidade e a variação do momento. Ok, pessoal? Essa foi, acho que a questão mais pedida aí. Mas eu ainda colocaria uma outra letra que provavelmente a maior parte das pessoas teriam dúvida, que, na verdade, ninguém pediu esse exercício. Deixa eu ver se alguém pediu ele. Que é o 26. Aparece o 21 aí também, né? Vou comentar o 21, mas deixa eu comentar o 26, porque ele é como se fosse o 56 com uma letra a mais, que é a letra que provavelmente a maioria teria dúvidas, porque eu fiz isso numa videoaula aí, que as visualizações dos exercícios resolvidos do YouTube tá baixíssima. Então, provavelmente, vocês não estão assistindo ainda.
Então, vou resolver o 26 e 21 também dá muita conta, tá? Eu vou indicar. Cadê ele aqui? Pessoal, lembra que eu pedi para você, só para antes de eu fazer o 26 aqui, uma vez para entregar um exercício, para computar a presença, foi, só me confirma aqui se foi esse aqui, ó. Foi o exercício 7 ou 8? Não, foi o 6, né? Não lembro. Era um exercício de gráfico. Foi o 7 que você não pediu. Eu pedi o 7. Quem entregou lá, vocês entenderam o 7, gente? O 7 é um exercício importantíssimo, tá? Que também ninguém comentou dúvidas. Não sei como é que vocês estão em relação a essa questão de gráficos, de ponto de retorno no gráfico de energia potencial. Então, muito cuidado aí com o exercício 7. Se der tempo, eu comento dele. Então, 26. Tá. O 26 diz que uma figura mostra uma bola de beisebol. É essa mesmo? Tem essa figura aqui. Tá, então mostra lá essa bolinha de beisebol, que inicialmente, né, antes dela bater lá no taco, ó, ela tinha uma certa velocidade V1, fazendo um ângulo θ1 aí, ó, com a horizontal. Então, ó, então a massa é 0,3, tem uma velocidade V1 de 12 metros por segundo e um ângulo de 35. Só escrever aqui, ó. Então, o módulo de V1 é 12 metros por segundo, θ é 35 graus. Isso antes, né? Imediatamente depois de se chocar lá com o taco, ela vai se mover para cima, na vertical, com uma velocidade V2 de módulo 10. Então, ó, essa é a situação antes da colisão. Então, ó, bem esse vetor aqui, ó, aqui ele já definiu para mim os eixos do sistema de referência, tá? Então, ela tem componentes negativas aí, né, inicialmente, ó. V1x e V1y. Podemos até calcular aqui, vou indicar para vocês, tá? Ó, então, vamos lá. V1x é V1 cosseno de 35, não é isso, gente? Então, a V1 é 12, né? V1 cosseno de 35. Isso vai dar, já vou acrescentar o sinal, tá? Porque é contrário ao meu sistema de referência, isso vai dar menos 9,83. Dúvidas, me parem aí. E V1y vai ser igual a V1 seno de 35, colocando o respectivo sinal, vai dar menos 6,88, tudo aí em metros por segundo. Aí tá, após a colisão, a situação, a velocidade está toda em y e vale 10, né? 10 metros por segundo, V2. E fala que o tempo da colisão, pessoal, foi de 2 milissegundos. Então, 2 vezes 10 a menos 3 segundos. É a massa, 0,3 quilos. Aí tá, ó, são as mesmas perguntas, basicamente, introduzindo uma letra D aí, que é importante. Quais são o módulo e orientação em relação ao semi-eixo X positivo do impulso do taco sobre a bola e depois da força média que o taco exerce sobre a bola? Então, quem não viu essa resolução dessa questão lá, que eu comento direitinho isso, ficaria bem perdido no exercício 26. Então, pessoal, isso não é nenhuma matéria nova, tá? Impulso é simplesmente variação de momento, tá? Lembra que eu falava para vocês? Ah, gente,
Imagina... Deixa eu até aparecer aqui. Então, ó, lembra que eu falava lá com vocês? Ah, imagina quando você, por exemplo, quando você... Pessoal, então lembra quando eu falei lá das forças impulsivas? Por exemplo, quando eu lançava uma pedra para cima. Quando a gente estava desenhando o diagrama de corpo livre da pedra, a única força que tinha lá era o peso. E aí eu lembro que no início, era o início lá do curso, então algumas pessoas tinham a tendência de colocar essa força de lançamento também no diagrama. Eu falava, não, essa força ela não está constantemente aplicada, né? Ela foi uma força impulsiva. Por quê? Porque ela atuou num intervalo de tempo muito pequeno. Então é isso que envolve, esse conceito que envolve o exercício 26, tá? Impulso é isso. É exatamente quando o taco, né, nessa colisão aí, ó, na colisão de partículas, não existe uma força entre esses dois corpos, e ela é uma força impulsiva, porque ela dura muito pouco, tá? Então, quando falar lá, letra A, qual é o impulso sobre a bola? Impulso é representado pela letra J, impulso corresponde à variação de momento dessa bola. Ou seja, calcula o momento final dela e subtrai do momento inicial. Vou de novo aqui, só indicar, tá? As contas. Não, aliás, deixa eu fazer com vocês, já que vocês tiveram dúvidas no 56, então vamos reforçar isso aqui. Vamos pensar, quem que é o momento final da bola? Está fácil de ver. Momento final, não é ela aqui para cima? Né? Então, o momento final vai ser simplesmente pegar a massa da bola, que é 0,3, e multiplicar pela velocidade final. Então, muito cuidado com os sinais, tá, pessoal? Momento envolve o sinal da velocidade. Então, a velocidade V2 é positiva lá, ó, para cima, que vai ser 10. E vou subtrair do momento inicial. Então, o momento inicial tem duas componentes, em x e em y. Então, vamos lá. Momento inicial. Velocidade em x é negativa. Então, o momento inicial vai ser massa da partícula vezes a velocidade que a gente calculou, ó, que é menos 0,83, combinado com a massa vezes a velocidade. Opa, errei aqui. Em vetores unitários, né? Ó. Então, é isso aqui na direção I, combinado com o momento, que é 0,3 vezes menos 6,88 na direção J. Concordam, pessoal? Estão acompanhando aí? Tá? Então, ó, são dois sinais de menos mesmo. Esse vem do PF menos PI e esses vêm das componentes da velocidade lá. Quando eu fizer essa conta, pessoal, isso vai dar o seguinte, ó. Então, J vai ser igual à variação do momento. Isso aqui faltou um J aqui, né, gente? Faltou um J aqui, concordam? Essa parte primeira aqui. Né? Então, quando eu for fazer a subtração, I com I, J com J, né? Vai dar 2,95 na direção I, mais 5,1 na direção J. Então, isso aqui representa o tanto que o vetor, a variação do vetor momento aí dessa bola. Pega, inclusive, pessoal, a direção, tá? Direção é simplesmente você achar exatamente aquele, a mesma coisa, né? Aqui é 2,95, aqui é 5,1. Ah, então acha qual que é a direção aqui que esse vetor ΔP faz com a horizontal. Vocês vão achar 60 graus, tá? Vão usar tangente do mesmo jeito. Agora, entenderam, pessoal? Estão acompanhando aí? Posso ir? Posso seguir? Pode seguir. Tá.
Então, agora, cuidado com a última letra aí, que é: qual é o módulo e o sentido da força média que o taco exerce sobre a bola? Então, pensem bem, essa pergunta faz sentido, né? Faz. Por quê? Porque existiu um impulso, e o impulso, que é a variação do momento, implica que atuou uma força impulsiva, uma força que durou pouco tempo. Pessoal, geralmente essas forças impulsivas, elas são forças bastante complexas, tá? Então, vamos supor que quando o taco bateu na bola, se eu fosse representar essa força em função do tempo, ela começa a atuar num dado instante de tempo lá, é uma força bem complicada lá. Tô chutando a forma, tá? Tem um formato complicado. E aí eu vejo que uma coisa que tá falando naquela videoaula lá que eu não comentei aqui, mas vou repetir, ó, beleza, a gente viu que o impulso é a variação do momento. Só que se você for olhar para esse gráfico da força em função de tempo, esse impulso representa a integral de f dt. O que quer dizer isso? Quer dizer, essa integral não quer dizer a área sobre o gráfico, gente? Então, se você tivesse a função da força, que atua na líquida num intervalinho de tempo muito pequenininho, se você conseguisse calcular a área sob essa curva, você tem, então, informações do impulso, tá? Tem um experimento legal que a gente faz lá em mecânica, que é justamente você pegar um barbante e prender uma massa e fazer assim, ó, e simplesmente soltar essa massa, tá? Então, você vai ver que essa tensão, ela, né, quando a tensão atua ali, puxa a massa de novo, naquele intervalo ali, a tensão varia, bem parecido com esse gráfico aqui. Se você fosse, existe um aparelhinho que capta justamente essa variação de tensão, tipo um dinamômetro, tá? Eletrônico lá, um sensor de força. Ele capta a variação da tensão, e o gráfico é bem parecido com esse, tá? A tensão tem as suas oscilações. E é um experimento para você calcular o impulso. E então, você jogava isso aí nesses programas gráficos, né? Não sei se vocês conhecem o Origin, o SciDavis e tal, e você consegue calcular o impulso fazendo a integral desse gráfico, tá? Só que o que acontece, pessoal? Você pode provar que se você pegar o valor médio dessa força, você sabe o mínimo, você sabe o máximo, então você sabe a força média, que quanto que vale. Se você fizer um retângulo, que é esse aqui, ó, que vai do início da aplicação da força, pegando a força média e chegando lá no outro tempo, ó, tá vendo? O retângulo, ele é definido pela força média e pelo intervalo de tempo que essa força atuou. Se você calcular a área do retângulo, essa área vai ser justamente igual à área azulzinha. Então, a área rosa é igual à área azul. Então, você também pode calcular o impulso, né? Pegando simplesmente a força média e multiplicando pelo intervalo de tempo que essa força durou. Tá? Você só está igualando as áreas, porque isso é verdade, tá? Não sei se em cálculo vocês já viram essa prova. Então, é isso, pessoal. Olha, ele está perguntando informações sobre a força média que o taco exerceu sobre a sua bolinha. Então, anote o seguinte, ó, você tem que, se eu for escrever tudo em módulo, ó, isso aqui é o vetor, né? Então, se eu for escrever tudo em módulo, o módulo do impulso, que é igual ao módulo da variação do momento, vai ser igual ao módulo da força média, vezes o intervalo de tempo. Então, a força média é você pegar o módulo do impulso e dividir pelo intervalo de tempo, que naquele caso lá foi de 2 milissegundos. Como é que eu calculo o módulo do impulso, pessoal? Se eu
já achei o impulso, se eu já achei o vetor impulso, é só achar um módulo aqui, tá vendo? Raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Ok? Quando eu fizer aqui o módulo do impulso, isso vai dar 5,9. Tá? Então, ó, a força média vai ser igual a 5,9 dividido por 0,002. Então, você vai achar que a força média é de 2.950 newtons. Beleza? Se eu não me engano, há vários outros exercícios, ou alguns outros, que pedem sobre essa força média, tá? Bota presente aí, por favor, gente. Então, me conta aí, pessoal, eu preciso fazer o número 7. Vocês me entregaram o exercício 7, vocês entenderam o 7. Eu posso resolver outra dúvida ou eu posso resolver o 7? Ou eu preciso resolver? Nada? Sem opiniões aí? Tá. O 21, só antes. Esse 7 lá, quem achou tranquilo? Vocês conseguiram obter a equação da reta? Vocês obtiveram, como é que vocês resolveram isso? Vocês obtiveram a equação dessa reta para achar o valor? Coloquei a variação dy sobre a variação de x é igual a tangente. Não. Aí encontrei a equação. Isso. Semelhanças de triângulos. Então, eu vou tentar. É até que horas essa aula? É até 8h40. Tá. Então, Camila, vou comentar um outro aqui e depois eu volto nesse, tá? Só para terminar as dúvidas lá, que só falta o 21 das dúvidas. E aí, depois, quem quiser, pode sair, que aí eu fico com o 7 aqui com quem tiver dúvida. O 21, deixa eu pegar aqui. Esse 21 da... Mas é um exercício interessante aqui, ó. Mas é um exercício, né, que envolve basicamente cinemática também. Então, vamos lá, ó. Vamos organizar as ideias que fala de posição do centro de massa, que é um trem importante também que a gente viu. Então, olha só. Um objeto de massa MA igual a meio quilo está na origem de um sistema de coordenadas XY, enquanto outro objeto de massa MB está no ponto 1, 2. Então, se eu fosse representar
né? Eu tenho um sisteminha de duas partículas, tá, gente? E, basicamente, vai me perguntar sobre o centro de massa desse sisteminha de duas partículas. Então, basicamente, eu vou colocar aqui o que a gente vai precisar saber, né? Lembrem que a posição do centro de massa, né, você pode olhar lá em x e em y, que a gente está no sistema de coordenadas cartesianas, o x do centro de massa vai ser, já tenho duas massas, m1x1 mais m2x2, dividido pela massa total, que é m1 mais m2. Então, lembram que posição do centro de massa tem a ver, é como se fosse uma média ponderada, né? Pesada pelas massas das partículas. Então, quem é mais massivo, puxa o centro de massa para perto dele, né? Centro de massa é um ponto relacionado a um sistema, né? Um ponto importante. E o y do centro de massa é m1, y1 mais m2, y2, dividido pela massa total. Então, o que acontece? Se eu fosse olhar, ele te dá uma situação inicial. Então, eu vou pôr aqui uma situação inicial. Eu consigo definir a posição do centro de massa, tá, gente? Por quê? Porque, ó, note lá, ó. Vamos desenhar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Ó, a primeira massa, MA, está na origem. Então, aqui está MA. Então, MA está lá, tem coordenadas 0 e 0. Tá? Então, se você for pegar MA, o X de A é 0 e o Y de A é 0. Se você for, isso antes, né? E se você for pegar MB, cadê MB? MB está lá, no ponto 1, 2. X é 1, Y é 2. Então, aqui está MB. Ou seja, o centro de massa está aqui no meio de MA e MB, né? No meio, não exatamente no meio, porque MB é maior, puxa ela mais para cima, né? Então, MB, o X de B é igual a 1 e o Y de B é igual a 2. Então, basta eu substituir isso aqui para eu achar a posição que o centro de massa está inicialmente. Vamos fazer isso lá, ó. O que é o X do centro de massa? M1. M1 é a massa. Quanto que é MA? MA é meio e MB é 1,5. 1,5 quilos. Então, M1 é meio vezes X1, que é 0. Mais M2, que é 1,5, vezes X2, que é 1. Dividido pela massa total, que é 2. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,75. Ok? Metros. E o Y? Vai ser M1, que é meio, vezes Y1, que é 0. Mais o M2, que é o MB lá, que é 1,5, vezes o Y, que é 2, dividido pela massa total. Então, aqui deu 1,5. Entenderam o que eu fiz? Ó, vê se faz sentido. Ó. O X vai dar, o X do centro de massa é 0,75, então tá bem, aqui é meio, ó. Então, aqui é 0,75, e o Y é 1,5, ó. Então, olha lá a posição do X do centro de massa. Ó, do centro de massa, né? Aqui lá o meu centro de massa, ó. Meu centro de massa está mais próximo da partícula B do que da partícula A, inicialmente. Ok? Então, eu só vou escrever isso aqui em termos de vetores unitários, que vai facilitar minha vida. Então, antes, eu tenho que a posição do centro de massa inicial vai ser igual a 0,75 metros na direção I, mais 1,5 na direção J. Metros. Aí, o que mais que fala? Em T igual a 0, uma força F0 aí, dada por esses vetores, começa a agir sobre a massa A, e uma força começa a agir sobre a partícula B. Em termos dos vetores unitários, qual é o deslocamento do centro de massa no tempo T igual a 4, em relação àquela posição inicial? Então, notem que o problema é grande, gente. O que vai acontecer aqui, ó? Você está juntando cinemática com o problema de centro de massa.
Então, inicialmente, aconteceu isso. Aí, depois, olha só o que aconteceu. Vocês concordam que se atua uma força sobre a massa A, essa massa vai sofrer uma aceleração. Concorda? Se essa massa sofre uma aceleração, lembram que pela cinemática lá, você não consegue... Ó, lembra o seguinte, ó. Aceleração... Opa. Lembra que aceleração não é D2R, dt2? Aceleração não é a derivada da posição? Então, lembra que você consegue, a partir da aceleração, ir integrando, até achar a posição final dessa partícula? Então, é isso que você vai ter que fazer, entendeu? Acha a posição final da partícula A. Isso quer dizer que um novo X da partícula A, um novo Y da partícula A. E faz a mesma coisa para a partícula B. Ó. Existe uma força que age sobre a massa B, que vai produzir uma aceleração, que vai produzir uma nova posição para essa massa. Então, um novo X e um novo Y. Após 4 segundos, né? Que é a atuação. Ou seja, com essas novas posições, vocês concordam que vocês acham a posição final do centro de massa? Entenderam a complicação? Entenderam a lógica aí, gente? Podia ser um problema só de lei de Newton e cinemática junto. Então, podemos começar assim, né? Sem pensar nada em centro de massa, ache as novas posições das partículas. Quando você achar as novas posições, você acha o novo centro de massa. Aí, então, você sabe, né? O deslocamento que o centro de massa teve. Entenderam? Quem teve essa dúvida aí? O que vocês acham, então? Que eu preciso fazer essas contas? Ou vocês acham que indicado assim vocês conseguem fazer? Para quem teve dúvida no 21. Tá. Vou fazer, João, como é muito grande, eu vou fazer de uma massa, tá? Então tá, ó. Então vamos para massa A. Para MA, a força que estava atuando lá nessa partícula MA é 2I mais 3 na direção J newtons. Então, ó, você sabe que força é igual a MA vezes a aceleração de A. Então, a aceleração da partícula A vai ser pegar esse vetor F0 e dividir pela massinha, que é meio. Se você fizer essa conta, então, nós vamos achar que a aceleração é 4 metros por segundo na direção I, mais 6 metros por segundo na direção J. Então, já achei minha aceleração. Agora, eu vou lá para a cinemática. Lembrem que eu vou ter que sair integrando. Lembra que, o que é a aceleração? Ó, vou fazer em X primeiro. Então, em X, o que você tem? Você tem que AX é dV dt. Você multiplica cruzado, então você tem que dV é igual a dt. Integro. Então, eu sei que a velocidade, integrar isso aqui vai dar uma velocidade A em função do tempo, que eu vou aqui de um V0 até um VA, né? VA de T. Só que eu estava em repouso inicialmente. Então, VA de T vai ser igual a integral de A dt. Como é a componente X, é integral de 4T. Então, ó, VA de T vai ser igual a... É isso, né? 4T, né? Opa, errei aqui, né, gente? 4dt, né? 4dt.
Então, vai sair, vai ser igual a 4t. Né? Vou integrar isso de 0 até um tempo t qualquer. Depois eu vou substituir esse tempo t igual a 4, tá bem? Então, achei para minha componente x, que é a velocidade. A componente x é 4t. Vou fazer para a componente y. Então, a aceleração em y é igual a dv dt. Multiplico cruzado aqui, dv vai ser igual a ay dt. Integro dos dois lados. A velocidade vai de uma velocidade inicial até a velocidade final, né, da aceleração aí, e o tempo do tempo inicial até o tempo final. Então, aqui eu vou achar que a velocidade A em y de t vai ser igual a aceleração em y é 6. Então, vai dar aqui 6t. Então, onde que eu cheguei? Ó, a partir da força sobre a partícula A, eu cheguei que a velocidade da partícula A em qualquer instante de tempo é 4t na direção I, combinado com 6t na direção J. Eu não tenho que chegar na velocidade, eu tenho que chegar na posição. Então, ó, essa é a componente x, essa é a componente y. Então, vamos lá, vamos chegar na posição. Então, ó, para Rx, né, digamos assim. Eu sei o que é a velocidade, o que é VA? VAx é dx, dt. Então, ó, multiplico, cruzado, dx vai ser igual a VA dt. Integro dos dois lados, agora cuidado, ó. Para a partícula a posição inicial dela em x. Esses são os meus limites de integração, ó, a posição inicial e aqui a posição final. E aqui é o tempo. Tempo inicial, tempo final. Então, ó, o x que eu estou querendo para essa partícula A, final, menos o x inicial, onde que a partícula inicialmente estava? Cadê? Partícula A. Ó, inicial, o x dela é 0, não é isso? Ó, o x e o y. Então, xa menos 0 vai ser igual a componente x dessa velocidade, que é quanto? Então, a integral de 4t dt. Então, eu vou ter que o x da partícula A em qualquer instante de tempo, ó, vai ser 4t2 sobre 2. Então, cheguei à conclusão que o x da partícula A vai ser igual a 2t ao quadrado. Ou seja, então, após os 4 segundos, eu vou ter que o x da partícula A vai ser igual a 32 metros. Na direção, na direção x. Vou repetir isso para o y, tá? Então, ó, a velocidade y da partícula A é dy dt. Então, eu tenho que dy é igual a vai dt, multipliquei cruzado, vou integrar. O y inicial dela era 0, o y final é quem eu estou querendo. O tempo, que eu vou fazer genérico primeiro, né? Porque essa componente aqui depende do tempo. Então, ó, y da partícula A em qualquer instante de tempo vai ser igual a, quanto que é VAY? 6t. Vai ser integral de 6t dt. Então, y vai ser igual a 6t ao quadrado sobre 2. Y vai ser igual a 3t ao quadrado. Então, após 4 segundos, o y da partícula A vai ser 4 vezes 4, 16 vezes 4... 16 vezes 4, 48? Não. 16 vezes 3. 48. Então, ó, vocês estão entendendo, né, gente? Não se perdeu o fio da meada aí, já fui. Olha, eu vou fazer a mesma coisa para a partícula B. Então, ó, o que aconteceu após 4 segundos? Você tinha uma partícula A que estava aqui, que estava no 0, 0, e ela foi parar, olha, lá longe. Ela foi parar lá longe, ó. Esse é como se fosse o meu alinho, ó. Porque tem um novo X, na verdade, ela está muito longe desse ponto aqui, né?
Então, ela foi parar lá no x32, no y lá em cima. Então, minha partícula A veio parar aqui, no final. Agora, vamos olhar a partícula B. Lembra que a partícula B estava bem por aqui, né? Ó. Ok? Quando você for fazer, aí isso aí que eu não vou fazer. Se você for repetir a partícula B, você vai achar que o novo XB, fazendo tudo igualzinho, integrando. Deixa eu ver aqui. O novo XB vai ser menos 15. E o novo YB vai ser menos 8,4. Então, olha, seu Belinha, cadê seu Belinha? Tá aqui, né? Menos tal, seu Belinha tá aqui, assim, ó. Tô bem, fazendo bem feio aqui. Belinha. Tá entendendo o raciocínio? Então, antes, seu centro de massa estava aqui. Agora, seu centro de massa, o Belinha que tem a massa maior, né? Então, agora, o centro de massa, tô chutando completamente, vamos supor que ele veio parar aqui, ó. Entenderam? O que ele está querendo é justamente que você ache o deslocamento do centro de massa original para o centro de massa final. Então, você tem a posição do centro de massa inicial. São essas coordenadas. Você sabendo as novas posições das partículas, você tem uma nova posição do centro de massa, que é a posição depois. Então, você faz um menos o outro, né? E acha o deslocamento do centro de massa. Beleza? Então, tá. Posso dar a resposta está no gabarito, né? Então, tá. Quem quiser, não quiser, só vou fazer um comentário geral aqui, Camilo. Camilo que perguntou, né? Eu posso fazer, Camilo, como ele é um exercício importante, que eu espero que todos tenham entendido bem, eu vou postar a resolução dele. Pode ser? Porque senão aqui eu vou falar só detalhes muito gerais. Podemos combinar assim, pessoal? Então, tá. Então, eu vou postar a resolução do 7. Atenção, esse é um exercício que, né, vai aparecer lá na avaliação sua sobre pontos de retorno, não esse, né? Esse conceito de pontos de retorno, de como analisar essa questão gráfica, então é importante que vocês vejam também a resolução quando eu postar lá. Tá bem? Então tá, então deixa eu encerrar a gravação aqui.